Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pacecast, o podcast oficial da assessoria esportiva Floripa Runners. Hoje, episódio número 9, os principais exames cardiológicos para corredores, com meu querido amigo, médico e atleta, Cris de Brida. O objetivo do Pacecast é de levar mais informação para você corredor, um conteúdo exclusivo direcionado para você que corre em todas as partes do Brasil e do mundo. O meu nome é Fabiano Brown, sou profissional de educação física, diretor técnico da assessoria esportiva Floripa Runners, atleta e treinador de corrida. E hoje é um programa especial. Eu estou aqui com o meu querido amigo Cris de Brida, que estará conosco no Pacecast para contar um pouquinho de sua história como profissional médico, como cardiologista e falar um pouco sobre os principais exames cardiológicos para os corredores. Cris, fico muito feliz com a tua participação aqui no Pacecast. Obrigado pela presença e tenho certeza que vai ser um grande bate-papo aqui. Os nossos ouvintes irão gostar muito e eu quero te dar as boas-vindas. Cris, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite em poder estar participando desse cast aqui, desse podcast. E sempre é uma felicidade poder estar te ajudando, né, Fabiano? E você que ajuda aí tanta gente a praticar esse esporte aí maravilhoso, que traz muita saúde e bem-estar a todos. Então eu estou muito feliz mesmo. Vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cris de Brida, eu sou cardiologista, formado em 2005 pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, né? Atuei 2 anos no Hospital de Guarnição do Exército. Depois disso, também trabalhei já em emergência de hospital universitário, do próprio Instituto de Cardiologia, Hospital Regional de São José na ocasião. E atualmente há 10 anos eu me dedico ao serviço de cardiologia aqui da Policlínica Municipal Continente, no Estreito, em Florianópolis, atuando na área de cardiologia geral e também na realização de exames de ergometria e eletrocardiograma. Então vamos lá, vamos tentar aí destrinchar, esclarecer, orientar o pessoal a respeito dessas dúvidas que existem sempre, e é uma preocupação, claro, né, muitas vezes, quando a gente vai querer participar de um exercício físico, e saber como é que está a nossa saúde. A gente que busca uma saúde boa, também é importante saber como é que a gente está para iniciar essa atividade, né? Então vamos lá, vamos começar aí e vamos tentar esclarecer as dúvidas. Cris, então vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Cris, é o seguinte, eu como treinador de corrida, eu tenho costume de, quando um possível cliente entra em contato com a gente procura sempre orientar eles da melhor maneira possível, não só na parte técnica de corrida, mas também nessa questão de prevenção, nessa questão laboratorial, nas questões de exames, né? E eu queria saber de ti, Cris, quais são os principais exames que hoje, quando você quer iniciar uma prática esportiva, você precisa fazer para que esses exames possam auxiliar o trabalho do treinador da melhor maneira possível. Porque só assim, com alguns exames iniciais, o profissional de educação física vai poder saber qual a intensidade, a frequência e a duração do exercício para que ele possa começar uma prática esportiva com segurança e também, na maioria das vezes, né, possa melhorar a sua performance. Cris, então existe alguma normativa, alguma diretriz para os principais exames que essa pessoa, esse indivíduo, precisa saber antes de iniciar uma prática esportiva? Então, Fabiano, com relação especificamente a essa primeira pergunta, né, técnica, cabe ressaltar aqui uma questão que a gente fala muito sobre exames, né? E exames em medicina, quando nós médicos falamos sobre exames, a gente denomina eles assim, exames complementares, né? O próprio nome já diz, né? Complementar. Então o exame ele complementa uma avaliação médica inicial. A gente não pode confundir, achar que o exame resolve tudo. Tinha um médico inglês no século XIX, um dos grandes da medicina, Sir William Osler, que ele cunhou uma frase que eu acho muito interessante, que reflete bem o que é a medicina, né?
que ele disse assim, né? A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. O próprio meu nome medicina vem do grego medere, que quer dizer escolher o melhor caminho. Então, nada substitui uma consulta médica inicial bem feita, tá? A partir de uma consulta médica inicial bem feita, em que o médico vai conhecer o paciente, sua idade, seus fatores de risco, se tem sintomas, vai fazer um bom exame físico, histórico de família, genética, e tudo mais, ele vai tirar suas conclusões a respeito da probabilidade da pessoa ter uma doença ou de ter fatores de risco para determinada doença ou não. E a partir daí ele vai saber escolher o melhor exame para aquele paciente para poder aumentar a probabilidade de que realmente tenha a doença, confirmar uma doença quando ele já suspeita, ou descartar a doença quando ele já acha que a pessoa não tem nada, né? E algumas vezes o exame também não é necessário, né? Um paciente jovem, assintomático, que faz atividade física, nunca teve nada, não tem histórico familiar de nenhum problema importante, o exame físico é normal, enfim, não tem drogadições, alguns problemas que possam acarretar algum problema de saúde futuro. Enfim, pacientes assim, às vezes até pode ser que não precisem de de exame complementar, né? Também cabe ressaltar que os exames complementares, eletrocardiograma, raio-x, tomografia, exames de sangue, em medicina podem dar o que nós chamamos de falsos positivos e falsos negativos. Então isso tem que ser utilizado e analisado com muito critério, né? O que é falso positivo? A pessoa faz um exame, em princípio não tem nada, mas foi lá, o médico pediu o exame, fez o exame e deu alterado, né? E a pessoa não tem nada, né? E aí gera todo uma celeuma, um estresse, faz outros exames, gera uma perda de tempo, dinheiro, de estresse mental, para chegar à conclusão de que se uma consulta médica bem feita tivesse sido feita, né, antes, se veria que na realidade aquilo poderia se tratar de um falso positivo, ou seja, um exame deu alterado, mas a pessoa não tem nada. Ou falso negativo também pode acontecer, né? Isso pode acontecer que quando o paciente tem uma probabilidade de doença, né? Tem lá uma dor no peito, que pode ser do coração, e faz o exame e não dá nada e no outro dia infarta, né? Então isso também pode acontecer. Mas é isso que eu digo, a importância de realmente uma boa conversa, um bom exame físico feito por um médico experiente, isso é inclusive recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, em suas diretrizes. A primeira saiu em 2013 e a última atualização agora o ano passado, 2019, sobre a avaliação cardiovascular de indivíduos que vão participar de esportes, né? Então, eles recomendam como indicação precisa a realização de uma boa consulta médica. E a partir daí o médico vai escolher o melhor exame para o indivíduo, né? Bom, isso é um ponto fundamental. Agora, o segundo ponto, né, é com relação especificamente a sua área de atividade, né, Fabiano? Aqui a gente tem atletas que vão desempenhar atividades físicas intensas. Então, corrida, meia maratona, ultramaratona, atividades em trilha, em montanha, em condições de temperatura extremas, enfim, né? Também nessa mesma diretriz das sociedades brasileiras de cardiologia e medicina do esporte, há a recomendação que para esses tipos de atividade, né, e particularmente, para todos, né, para esses tipos de atividade, em todos os indivíduos, se recomenda a realização no mínimo de um eletrocardiograma. Existe essa recomendação por parte das sociedades, porque há um benefício. O eletrocardiograma agrega valor à avaliação cardiológica, né, cardiovascular, né? O eletrocardiograma é um exame que muitos podem achar simples, né, mas que ele é um método de triagem fundamental para a gente partir daí ver a necessidade de outros exames, e ele dá informações gerais sobre corações, sobre a parte elétrica, arritmias, risco de infarto, se tem hipertrofia, malformações. Ele pode dar indícios disso, né? Pode não confirmar, mas pode dar indícios. E também para quem vai praticar especificamente atividade intensa, e principalmente se já tem uma certa idade, acima de 40 anos para homens ou 50 anos para mulheres, né? Mas se tiver, por exemplo, doenças pré-existentes que facilitem ou aumentem
o risco de no futuro ter alguma doença cardíaca, como por exemplo hipertensão, diabetes, dislipidemia, histórico familiar, né? Parente de primeiro grau que tenha tido um infarto ou uma morte súbita inexplicada, né? Isso também a gente leva em consideração quando a gente faz as nossas consultas médicas, ou que tenham hábitos inadequados, né? Levando à obesidade, também tabagismo, consumo de bebida alcoólica em excesso, uso de drogas ilícitas. Esses pacientes, esses indivíduos, têm indicação também que irão desempenhar essas atividades físicas intensas, como essas corridas, né? Realizar sim o exame de ergometria, de teste ergométrico ou teste de esforço. É isso aí. Oi, Cris. Que bom, meu amigo. Que bom ter esse bate-papo contigo aí. Com certeza os nossos ouvintes estão gostando bastante. Cris, aproveitando já a tua resposta, eu já quero até te fazer uma outra pergunta. Em relação até às principais dúvidas que os nossos alunos têm em relação a alguns exames, né? Na maioria das vezes, eu posso falar que são praticamente os 3 principais exames que o nosso cliente nos apresenta, né? Na maioria das vezes eles apresentam um hemograma, um teste de esforço ou uma ergospirometria. Mas eu queria destacar principalmente a questão do teste de esforço e a ergospirometria. Que você, Cris, pudesse, né, detalhar e diferenciar esses 2 exames. Porque creio que não só na nossa assessoria, mas nas demais assessorias, isso é normal. Os nossos clientes, os corredores, os atletas, eles têm muita dúvida em relação até à diferença desses 2 exames. É claro, eu como treinador, sei que uma das principais funções, né, do teste de esforço é avaliar a função cardíaca, e da ergospirometria ele avalia a resposta cardiorrespiratória. Mas é claro que eu quero uma resposta de um profissional, de um cardiologista, do seu gabarito, Cris, para diferenciar e passar para nós as principais diferenças desses 2 exames, do teste de esforço e de uma ergospirometria. Obrigado, Cris. Fico no aguardo da tua resposta aí para os nossos ouvintes. Beleza, Fabiano. Vamos lá então. Vamos tentar esclarecer essa uma dúvida que é uma dúvida bem comum, bem corriqueira entre todos os corredores, atletas, talvez, assim, né? Educadores físicos, mas também é bem comum essa dúvida mesmo em médicos aí que não são da área da cardiologia, né? Bom, só ressaltando do que ficou da primeira pergunta, né? Já que estamos falando agora especificamente sobre ergometria, que realmente pacientes, indivíduos, né? Aqui eu não estou no meu consultório, estamos falando aí para a galera aí. Mas indivíduos que vão fazer, que pretendem desempenhar atividade física de moderada a forte intensidade, que aí se enquadra o que é feito hoje aí no Floripa Runners, né? Desde corrida aí de 5 km, tiros, até as ultramaratonas, tudo isso é considerado atividade aí de moderada a alta intensidade, né? Principalmente se a pessoa já tiver uma certa idade aí, a partir dos seus 40 anos em média, ou tenha aquelas doencinhas que eu falei, ou aquelas predisposições a ter doenças cardiovasculares, pressão alta, glicemia alterada, colesterol alto, enfim, ou histórico de família também importante, né? Parentes de primeiro grau principalmente, aí está sim indicado também fazer o teste de esteira ou ergometria para uma avaliação de saúde antes de começar o exercício, né? E a diferença entre a ergometria e a ergospirometria, né, o teste de esforço ou teste cardiopulmonar, respectivamente, também conhecido assim os 2 exames, né? São bem semelhantes na execução, em suma, né? A pessoa vai desempenhar atividade física em cima de uma esteira, né? Durante um período determinado de tempo, que em média é 10 minutos, até atingir a exaustão máxima e depois ter uma fase de recuperação de descanso passivo, né? E aqui em Florianópolis, eu acredito que até a maioria das clínicas no serviço público também, a gente só tenha disponível a esteira para fazer esse estresse físico, né? Esse desempenho físico, né? Mas é interessante saber que para ambas as modalidades de exame também existiriam outros estressores, a gente chama assim em medicina, que seria
o aparelho de bicicleta, né? Bicicleta ergométrica, tu pode desempenhar tanto a ergometria quanto a ergospirometria numa bicicleta ergométrica. Existem até remadores para quem trabalha só com os braços, por exemplo. Atletas paralímpicos, né, que têm paraplegia e precisam fazer um exame desse, poderiam fazer com um remador, por exemplo, né? Ou a atividade cíclica como uma bicicleta, mas para as mãos, né, também. Então, saber que existe isso, mas aqui em Florianópolis realmente eu não sei se... Eu acredito que não existam esses outros aparelhos, né? Mas voltando ao assunto, então é desempenhada uma atividade física, em torno de 10 minutos, começa-se devagar e a esteira ela vai acelerando e inclinando, ali não é o que a pessoa escolhe, o indivíduo escolhe, né? Ela vai ter que se submeter àquela esteira até o máximo que ela conseguir, porque o objetivo aí é testar a exaustão, o limite da pessoa mesmo, a pessoa tem que chegar no limite, porque se tem algum problema no coração, vai ter que aparecer, né? Senão... a gente tem que saber até onde vai, né? E está sendo feito com segurança ali, né? O médico está monitorando tudo, né? Está vendo, está perguntando, está olhando o paciente, está conversando com ele e está vendo ali no monitor todos os parâmetros vitais importantes aí no exame. Então, quanto a isso, se observa sempre os critérios de segurança para a execução do exame, mas é importante atingir, sim, a exaustão. Lembrando aí que tanto na ergometria quanto na ergospirometria, nisso elas são semelhantes, além de desempenhar atividade física aí, geralmente em cima de uma esteira, é feita a monitorização com eletrocardiograma contínuo durante todo o exame e da pressão arterial, da frequência cardíaca também, além do médico estar vendo o paciente, conversando com ele, perguntando se ele está sentindo alguma coisa, né? A ergospirometria, o que ela tem a mais, é que além disso, que eu acabei de falar, né, que faz parte de uma ergometria normal, a ergospirometria, o teste cardiopulmonar, ele também agrega a análise direta dos gases respirados, né? Ou seja, do quanto que a gente expira de oxigênio e de quanto a gente expira de gás carbônico, e com isso se mede diretamente qual é o nosso limiar anaeróbio, o limiar lático, né? E qual é o nosso ponto de compensação respiratória, que é realmente a exaustão. Então, o teste cardiopulmonar, a ergospirometria, ela consegue dizer com exatidão qual é a tua exaustão, qual é a tua frequência cardíaca máxima, né? Na ergometria simples, a análise da exaustão, da frequência cardíaca máxima, é feita de maneira indireta por fórmulas. Também é feita de maneira indireta por fórmulas na ergometria a análise do VO2 máximo, que é outra informação importante desses exames, né? O que é o VO2 máximo? É um termo técnico em medicina que designa o quanto que o coração consegue mandar de sangue rico em oxigênio para os músculos, para estes desempenharem a sua função de realizar atividade física até o limite. Então, quanto maior esse número, o VO2 máximo, melhor é a capacidade física geral do indivíduo, bom funcionamento do coração e de seus músculos, né? E principalmente do coração. A ergometria, ela te dá essa informação também, né? Só que ela também te dá de maneira indireta, né? Essas informações de exaustão com frequência máxima na exaustão e de VO2 máximo atingido durante um esforço, de maneira direta, né? Somente pela ergospirometria, por causa que se precisa da medida direta de quanto que entra de oxigênio e quanto sai de gás carbônico a cada respiração, a cada ciclo respiratório. E aí que está um porém, a ergospirometria, justamente por isso, ela é um pouco mais desconfortável em realizar, porque tu tens que correr, não bastasse tu ter que correr num espaço apertado de uma esteira, obedecendo ela, o que ela dita de velocidade e inclinação, tu tem que correr amarrado, vamos assim dizer, por fios de eletrocardiograma presos no teu tórax, também um aparelho de pressão no braço e mais uma máscara que vai na boca, que essa máscara vai para um computador, um software que consegue analisar especificamente a medida de quanto que entra de oxigênio e sai de gás carbônico, com o nariz preso por grampos, né? Então fica um pouco desconfortável aí, mas o pessoal vai se acostumando aí, vai fazendo, né? É também um impeditivo maior para o exame, mas é um pouquinho desconfortável. Tu tem que respirar pela boca, por essa máscara, né? Mas tu consegue essas informações precisas. Agora, precisa para todo mundo? Não. A ergospirometria, ela vai te agregar, apesar dela te dar essa medida
direta da exaustão, de quanto que de onde é a exaustão daquele indivíduo e aí a sua frequência cardíaca máxima durante a exaustão e o VO2 máximo, né? Para a maioria dos atletas amadores isso não é importante, porque mesmo as fórmulas indiretas, matemáticas indiretas que são feitas pela ergometria tradicional, elas te dão um limiar confiável, assim, sabe? Com pequena variação, que não vai fazer muita diferença para o atleta amador, tá? E, ademais, mais importante, principalmente, né? É a pessoa desempenhar bem os seus treinamentos com o seu educador físico e descartar, logicamente, que não tenha nenhuma doença, nenhuma contraindicação, algum problema de saúde que coloca em risco de fazer atividade física, né? Agora, a ergospirometria ali, com a máscara, com a análise dos gases diretamente, né, é importante em algumas situações específicas, principalmente nos atletas profissionais, tá? Os atletas profissionais, porque ali é diferente. Atleta de futebol profissional, outros esportes assim, de alto rendimento, cada detalhe faz a diferença. Um ganho a mais qualquer no VO2 máximo para um fundista, por exemplo, pode fazer diferença numa Olimpíada ou qualquer campeonato aí oficial. Eles são treinados exaustivamente, sistematicamente, é uma rotina de treinamento diário muito intensa. Então ali e todos eles são de elite, então qualquer diferença é fundamental num resultado muitas vezes. E aí a ergospirometria faz essa diferença. A ergospirometria ela vai te dizer com exatidão se todo aquele investimento feito pelo clube, pelo atleta, está dando resultado. Se tem que arrumar alguma coisa, se tem que melhorar o treinamento, né? Ou se também às vezes pode estar forçando demais, porque quando se treina demais pode acontecer a síndrome do excesso de treinamento e aí tu vai ter que começar a ter uma queda de VO2 máximo que tu tinhas antes num nível melhor, começa a cair, né? Você começa a ficar mais fadigado, então isso também pode acontecer em casos extremos, mas a diferença maior é no atleta profissional, né? Para os atletas, para os nossos guerreiros de vermelho, né, pessoal aí de assessoria esportiva, os atletas que não desempenham atividades sistemáticas com alta performance, basta um simples teste de esteira. Que o mais importante aí realmente é descartar a doença, que não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação, indicação da atividade física. E a ergometria eu não vejo como um exame necessário, a não ser que, de outra forma, o médico que fez aquela consulta com a pessoa, por algum motivo, decidiu pedir a ergospirometria, né? Ou a pessoa vai se profissionalizar, né? Ou algumas outras situações, porque a ergospirometria ela também tem indicação médica para definir algumas doenças, né? Por exemplo, a ergospirometria ela é importante para diferenciar às vezes alguma causa de falta de ar. A pessoa tem uma falta de ar lá que não se sabe dizer ainda se ela pode ser de origem do coração ou do pulmão. O teste cardiopulmonar, o teste ergospirométrico, ele ajuda a diferenciar se pode estar vindo mais de um órgão ou de outro, mas aí é uma indicação médica, questão de saúde, né? Não tem a ver com rendimento esportivo no primeiro momento. Mas seria isso. Eu acho que foi bastante longa essa conversa, porque realmente são exames bem semelhantes, com um detalhezinho que difere aí nos dois, que a gente tem que tentar explicar o melhor possível. Espero que eu tenha conseguido explicar bem, mas estamos aí para qualquer outras dúvidas e se precisar, a gente volta a conversar sobre o assunto. Beleza? Então tá, Cris. Com certeza você foi mais uma vez brilhante aí em todas as respostas, em todas as informações mencionadas aqui no nosso PaceCast. Cris, queria te agradecer muito a presença no nosso podcast oficial da Assessoria Esportiva Floripa Runners, o PaceCast. Foi muito legal, tenho certeza que em uma próxima oportunidade vamos conversar sobre outros assuntos também relacionados à cardiologia e à corrida, que são pertinentes ao nosso mundo running. Cris, muito obrigado.
deixo o espaço agora para as tuas últimas considerações finais e um grande abraço, meu amigo. Obrigado mesmo. Que é isso, Fabiano. Nós estamos aí para isso aí mesmo, tá? Muito obrigado também pela oportunidade, né? E espero que tenha ajudado aí, que o pessoal tenha entendido, esclarecido as dúvidas aí. Estamos aí, né? Outras oportunidades que surgirem aí, pode contar comigo. E uma vez Guerreiro Vermelho, sempre Guerreiro Vermelho. Vamos lá, Floripa Runners. Até a próxima. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um PaceCast Floripa Runners. Se você chegou até aqui, tenho certeza que gostou e que irá recomendar para seus amigos. Lembrando que o PaceCast estará disponível toda sexta-feira em sua plataforma de áudio preferida, com muito conteúdo, bate-papo, entrevistas sobre corrida para você, corredor. Lembrando, se você quer começar a correr com eficiência e segurança, acesse nossas redes sociais, as redes sociais Floripa Runners, e nos mande uma mensagem. Um grande abraço a todos e bons treinos!